para a gente mostrar na integralidade, tudo com cuidado. O Cláudio Dantas vai estar aqui com a gente também para analisar, ele que teve informações lá de Brasília, né, sobre essas imagens. Ele tem mais informações de bastidor e agora nós começamos aí a ver as imagens que vazaram, né, as imagens que o governo federal brasileiro sonegou nas investigações sobre os atos do 8 de janeiro, né? Começa aí um conjunto, nós temos gente mascarada, gente sem máscara. Você vê que não se conhecem. As pessoas com máscara, elas não têm diálogo nenhum com as pessoas sem máscara. As pessoas sem máscara, elas se conversam, elas se conhecem. E elas não removem nenhum objeto dos lugares. Agora, aqueles que estão com máscaras, eles já carregam um extintor, carregam alguma outra coisa. Vejam que até este momento não se vê cena de vandalismo. Quem está sem máscara sai correndo horrorizado. Né? Nós vimos a imagem daquela senhora que tinha entrado sem máscara e saiu correndo. Este senhor, eu não sei quem é este senhor. É ele, não é o ministro Gonçalves Dias, não é? É o ministro? Podem comentar. É o ministro do GSI. O ministro do GSI. É exatamente ele. Agora, você imagina que aquela senhora que saiu horrorizada correndo, ele entra segundos depois. Sim, não esboça nenhuma reação de pegar a pessoa, de impedir, nada. Andando devagar. Tranquilão. Um dia normal como qualquer outro. Esse é o responsável pelo Gabinete da Segurança Institucional, veja só. Ele é o responsável pela segurança institucional. Salvo engano, ele estava entrando ali no gabinete do presidente, né? Ele sai, entra esse outro sujeito. Arrumadinho aí. É um também parece um funcionário do GSI, outro funcionário da segurança da casa. Olha. Eles estão bem tranquilos. Estão bem tranquilos para uma invasão ao palácio. Né? O ministro Gonçalves Dias, ele é general da reserva. Bom era quando o Gonçalves Dias escrevia: "Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá". Né? Seno A com seno B com seno A. Nossa, bom, ó, aí vem um outro funcionário. A porta ela se abre mediante crachá, né? Ela tem uma fechadura magnética. Vocês podem ver aí. Nós só estamos vendo funcionar. Isso, esse horário de 8 de janeiro, né? Tá tudo tranquilo ainda, né? Não tem nada quebrado. Nada quebrado. Os manifestantes. Os manifestantes atrás ali. Ele abre a porta. Ele abre a porta. Pode estar conduzindo eles para fora, né? Ou está tirando. Ali. Olha, ó. A dona Maria ali tá querendo sair, não está conseguindo. Isso. Agora começa a vir sem nenhuma intenção de depedração, porque senão tinha enfiado o pé na porta e quebrado aquela porta. Exatamente. Você vê que não há agressividade ali. Olha, vamos ver se eles estão com máscaras ou sem. São sem máscaras. Sem máscaras. Sem máscara, o máximo é a bandeira do Brasil no corpo. Olha. Sujeitos calmos, né? Já são 16 horas e 31 minutos. Aí não sei se o horário da Câmara ele tá correto, né? Eu não sei se... às 4 horas já tinha vários prédios sendo depredados já, né? Exatamente. Dia 8 de janeiro. Para você ver que provavelmente essas pessoas que estão aí estão sendo denunciadas e respondendo pelos mesmos crimes que aqueles vândalos, né? Veja aí, ó. Ninguém se fala. Quem tá com o rosto tapado e quem não tá. Nossa, que curioso, né? Ô, Pavinato, é importante falar que o ministro do GSI, ele é uma pessoa de extrema confiança do presidente Lula, tanto que foi ele o responsável pela segurança do presidente nos 2 primeiros mandatos.
Então é uma pessoa muito ligada. O presidente Lula confia segurança nele já desde as outras gestões do presidente Lula. E o gabinete do presidente falando que não sabia de nada, né, até o momento. Bom, nós estamos com o Cláudio Dantas, que fala direto de Brasília. Dantas, boa tarde, meu amigo. Como é que você recebe, né, esta notícia, esse vazamento? A gente já sabe quem vazou, como vazou e que informações, quais os detalhes lhe chamam mais a atenção, Dantas? Boa tarde, Pavi, boa tarde a toda a bancada. Bom, vazou, aí eu não sei, porque as imagens a gente obteve. Então, assim, a gente obteve com as nossas fontes, naturalmente. São imagens que estão lá no inquérito no Supremo, são imagens que foram colocadas sob sigilo pela Presidência da República em fevereiro. E o que interessa não é exatamente o vazamento, né, Pavi? O que interessa é o que trazem essas imagens, né? Então você tem o ministro-chefe do GSI circulando, pós-vandalização. Você pode reparar que nessa imagem que está aí no vídeo são 16h29, já havia acontecido a invasão, já havia acontecido a depredação de tudo interno lá de todo o mobiliário, das obras de arte, já tinham entrado no gabinete da presidência, enfim, já tinham tocado o terror lá no Palácio do Planalto. Aí aparece o Gonçalves Dias com assessores, né? Esse rapaz aí de camisa branca que circula, tem um outro também, uma outra imagem com outro rapaz de camisa azul, e eles parecem auxiliar os manifestantes aí para a saída. O que sugere a imagem é a indicação da saída. Eles indicam, olha, está aqui, vai por aqui, vai pela escada, etc. e tal. O GSI soltou uma nota dizendo que eles estavam tentando evacuar o 3º e o 4º andares do Palácio do Planalto para concentrá-los todos no 2º andar, onde eles seriam presos. O que chama a atenção também é que o Gonçalves Dias aparece sem nenhum tipo de proteção. Ele está naturalmente à paisana, mas não tem um capacete, não tem um colete, não tem nada. Então ele entra à paisana, ele entra sem proteção num ambiente deflagrado. Esse é um ambiente deflagrado, um ambiente que foi tomado pela violência. Ele não parece preocupado com isso, nem seus assessores. Tem uma outra imagem, não sei se a produção já tem ela aí disponível, em que aparecem também militares fardados, cumprimentando os manifestantes, né? Então, assim, nós temos câmeras, são 22 câmeras no total, são 160 horas de gravação. A gente conseguiu acesso a essas gravações hoje, rapidamente aqui editamos alguns trechos, verificamos as imagens mais significativas e separamos aí para a nossa audiência. Dantas, mas o Gonçalves Dias, nós temos imagens, o Gonçalves Dias, ele ia para o Congresso agora, né? Ele ia prestar esclarecimentos sobre isso. Ele apresentou um atestado médico. Não foi. Né? Acabou aqui, ó. Gonçalves Dias alega motivos de saúde e falta em audiência na Câmara. Quem está nos acompanhando está vendo aí o atestado médico assinado pelo médico João Luiz Henrique da Silveira, que diz: atesto para fins de apresentação junto à Câmara dos Deputados que o senhor ministro Marco Edson Gonçalves Dias foi atendido pelo Serviço Médico da Coordenação de Saúde às 13 horas da data de hoje, 19/4/2023, com quadro clínico agudo e com necessidade de medicação e observação, devendo ter ausência em compromissos justificadas por motivo de saúde na apresentada data. Agora, não tem CID no atestado, Dantas. O médico que assina isso, ele não pode responder por falsidade ideológica? Ou seja, é crime em cima de crime. Ô, Pavi, eu vou ser mais conservador. Eu acho que ele passou mal mesmo. Eu acho que ele nunca esperava que essas imagens viessem à tona. Nós já sabíamos, desde lá de trás, que o GSI tinha todo o conhecimento, tinha total conhecimento, assim como o ministro da Justiça também tinha conhecimento. Se havia duas autoridades com conhecimento sobre o que poderia acontecer no dia 8,
e o conhecimento é de véspera, essas autoridades são General Gonçalves Dias, ministro-chefe do GSI de Lula, é um homem de confiança do Lula, já foi segurança do Lula no passado e ele é da cota pessoal do Lula, não é milico, militar, então tá aí no meio dos Bolsonaro, não. E o Gonçalves Dias ele foi escolhido da cota do Lula, foi segurança do Lula e é um homem da estrita confiança do Lula, tanto é que permanece no cargo, apesar de todas as suspeitas sobre sua omissão. Por que omissão, Pavi? Porque eles todos já sabiam de véspera do que aconteceu. Como é que eles sabiam de véspera, Cláudio? A Polícia Federal, a inteligência, toda ela já estava informada e já havia avisado as autoridades do risco de depredação, do risco de invasão das sedes dos poderes. Eles sabiam isso no dia 7. E no dia 6, na antevéspera, eles já tinham organizado um plano de atuação conjunta porque as manifestações eram todas conhecidas. Então, eles já estavam preparados, sabiam, pelo menos estavam planejados. No dia posterior, no dia 7, ao planejamento, eles tinham documentada a informação de inteligência e o Gonçalves Dias, até então, ele era o chefe da inteligência, porque ele tinha ascendência sobre o GSI, que depois passou para a Casa Civil, e ele tem a prerrogativa, a atribuição constitucional de zelar pela segurança do presidente, da sua família e das dependências. O GSI, ele tem a responsabilidade de zelar pelas dependências presidenciais. Então, ele poderia ter executado já na véspera ou na manhã do dia 8, ciente das informações que havia recebido de inteligência, do risco do que poderia acontecer, ele já poderia ter acionado um plano de proteção do Palácio do Planalto, poderia ter utilizado, inclusive, um caminhão antidistúrbio que eles têm na garagem, eu já vi esse caminhão ser utilizado antes, é um caminhão com jatos de água, eles já poderiam ter utilizado isso, poderiam ter blindado o Palácio do Planalto, e você viu, tem imagens que, infelizmente, ainda não estão editadas, Pavi, que mostram que o Palácio do Planalto estava absolutamente desguarnecido. Havia apenas um pequeno batalhãozinho ali de choque que foi acionado de emergência, mas assim, não tinha ninguém no Palácio do Planalto. Em 3 minutos nós vamos ter essas imagens. Agora, Dantas, você frisou aqui, né? Essas imagens a Jovem Pan obteve, né? Através da sua equipe aí em Brasília. Nós obtivemos essa imagem ela está nos autos do inquérito, é isso? Isso. Se ela está no inquérito dos autos e a Procuradoria-Geral da República já intimou Jair Bolsonaro, o Ministério Público chamou Anderson Torres, o ex-governador do Distrito Federal, por que que até esse momento, tendo a PGR em seu poder estas imagens, não chamou o ministro? Porque isso eleva a temperatura de que o governo tem algo a esconder, querendo sufocar a CPMI, porque na CPMI todo mundo ia ver essas imagens. Se o STF não torna público, ninguém ia ver, ia acabar, e agora o ministro Gonçalves Dias precisava ser chamado. Ou seja, a gente está vendo um preconceito por ideologia política nesse sentido também, porque todo mundo está sendo chamado, que nem no vídeo está, e o ministro não. Alguém já se pronunciou quanto a isso, ou eles estão tão envergonhados que eles não falaram nada? Fiz essa pergunta e na sequência nós vamos continuar com as imagens que acabaram de chegar. É para eu responder? Vou te responder. Exato. Não houve manifestação da presidência, não houve manifestação do Supremo, não houve manifestação da PGR, até agora o silêncio é absoluto. O GSI soltou uma nota pretendendo justificar a atuação dos servidores, dizendo que eles estavam ali procedendo, então, o encaminhamento dos manifestantes para serem presos, né? A desocupação ali realmente dos andares para que eles fossem, então, encaminhados ao segundo andar, onde eles seriam presos. Essa é a versão, a posição oficial do GSI. Eles também indicam nessa nota que esses servidores que atuaram e que são gravados aí por essas câmeras, eles estão sofrendo uma sindicância interna, mas é interna, então ninguém tem acesso, ninguém vai saber provavelmente nem o resultado disso. Em relação à investigação, é curioso que agora, após a divulgação dessas imagens, a Polícia Federal resolveu antecipar o depoimento do Gonçalves Dias. Eu me pergunto, por que ainda não convocou
Por que não convocou o próprio ministro? Deve ser difícil, né? A Polícia Federal ter de fazer uma oitiva com o ministro da Justiça, que estava informado, que tem ofício informando, que sabia de tudo e até hoje não foi sequer ouvido. Houve uma tentativa, 2 tentativas na Câmara, a gente acompanhou isso, que também não deram resultado. Então, por enquanto, está aí. Agora, o constrangimento com a divulgação disso tudo, ele é latente. Nós estamos com mais imagens, vou deixar o Dantas na tela aqui, com o microfone aberto. Mais imagens que foram obtidas pela Jovem Pan hoje, lá da data do 8 de janeiro. Olha aí, Pavi. Essas imagens tem esse outro funcionário de camisa azul, você vê que ele interage ali com os manifestantes, né, com os vândalos todos. Essa é a cena clássica do relógio, né? É a cena talvez mais emblemática dessa invasão. É a cena, na verdade é o ângulo, né? É o ângulo clássico. A cena da destruição do relógio, ela consta dessas gravações, ela veio à tona lá atrás e depois disso a presidência resolveu então tornar essas imagens sigilosas. Aí você percebe ali, ó, no detalhe, você tem militares